Olá, bom dia. Tudo bem com você que está em casa? Eu espero que realmente esteja tudo bem com você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos aqui nesse domingo mais uma vez para falar do amor de Deus, como a gente tem feito desde o começo dessa pandemia, como nós já vínhamos fazendo, só que presencialmente já há tantos anos aqui na Casa da Rocha Guarulhos. Essa é a nossa atividade dominical, nos reunirmos, ou presencialmente, ou virtualmente, para falarmos do amor de Deus e expresso de forma completa na pessoa de Jesus Cristo ali na cruz. E é isso que nós estamos fazendo hoje mais uma vez aqui. Eu espero que você esteja bem, a nossa equipe se esforçando. Eu preciso agradecer a cada um que está aqui, tomando todo o cuidado. Aqui em cima eles não usam máscara, mas assim que eles descem, já usam máscara, já se acertam com o álcool gel. E a gente toma todo o cuidado do lado de cá, esperando que você também aí tome todo o cuidado. Esse é o momento de nós, dentro do possível, nos restringirmos ao máximo ao nosso ambiente familiar. Fique em casa, atenda a orientação da OMS, guarde-se, preserve-se, porque isso é extremamente importante nesse momento. Estava falando essa semana numa das minhas conversas aí nas lives que a gente tem feito, que Eclesiastes nos diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Eu não acho que Salomão estivesse pensando numa pandemia como essa quando escreveu o que escreveu, mas cabe muito bem ao nosso contexto. Hoje é tempo de separar. Dói um pouco, dá saudade, a gente quer sair para a rua, quer retomar a atividade, mas o mais indicado é que nós nos preservemos da melhor maneira possível, nos lembrando que Deus cuida da gente. A gente faz a nossa parte, a gente se preserva, a gente se cuida e a gente conta com o cuidado de Deus no meio desse caos, no meio desse momento que aponta para coisas mais complicadas ainda e mais difíceis que talvez tenhamos que viver juntos, guardando o nosso coração e a nossa fé em Cristo Jesus. É assim que a gente deve passar por esses momentos e que Deus nos abençoe e a gente sempre se lembre que Deus cuida da gente. Isso é fundamental. Cuida da comunidade, cuida de você pessoalmente, cuida da nossa família. Deus é bom, a sua graça e a sua misericórdia duram para sempre. A gente vai orar. É assim que a gente costuma dirigir as nossas reuniões aqui na Casa da Rocha Guarulhos, orando depois desse momento de música, desse momento que a gente também adora a Deus, porque adoração é estilo de vida, né, gente? Mas o louvor comunitário também faz parte dessa ação de adoração, de louvor a Deus, que é tão legal sempre para a gente. Então, depois da música, a gente ora. Esse é o caminho que a gente escolheu aqui na nossa liturgia. Pelo que vamos orar? Pelos assuntos que a gente tem orado ultimamente. Algumas coisas precisam ser repetidas, né? E esse é o caso. Esse é um momento de oração. Espero que você esteja orando no teu dia a dia, clamando ao Senhor, colocando o teu joelho no chão. E motivos para nós, é óbvio que não faltam. Nós vamos orar e na nossa lista de oração como prioridade estão os doentes. Vamos orar por aqueles que estão doentes. E vamos orar pela dor causada pela doença de um modo geral. Quando a doença chega na casa da gente, as coisas se desestabilizam, né? É interessante a impotência, a finitude, ainda mais num país como o nosso, que tantas vezes nós nos deparamos com a fragilidade do sistema de saúde, é muito complicado. E eu sei que às vezes não é só uma pessoa que fica doente, ficamos doentes. Porque se um filho adoece, a gente adoece junto. Se uma mãe adoece, a gente adoece junto. E aí por diante, não é? Talvez seja o teu caso, você que está nos assistindo. Então a gente vai, é claro, vamos orar pelos doentes e vamos orar por aqueles que estão em torno dos doentes. E nesse momento, vamos orar por quem cuida dos doentes. Vamos orar pelos nossos queridos profissionais de saúde, que merecem da nossa parte todo o respeito, todo estímulo, toda oração, para que Deus os fortaleça, para que Deus os guarde.
Alguns dias atrás, conversando com meu amigo Nick, lá de Itaperuna, no interior do Rio, eu fiz uma live com ele esses dias. Ele é médico, e é médico dos bala, dos bons mesmo. Ele dirige uma ala do hospital lá na cidade de Itaperuna, que atende pessoas que vêm de outras cidades, é uma cidade um pouco maior ali na região. E ele me contou, ele me confidenciou como a situação dos profissionais de saúde realmente tem sido difícil nesse momento. Pressão, pressão e mais pressão. Oremos por eles, porque inclusive, diante da realidade existente, eles colocam a vida em risco. A gente não pode sair de casa, ou melhor, o ideal é que nós não saiamos de casa. Mas eles e outros profissionais que também merecem nosso respeito têm que sair para cuidar da gente e para fazer o Brasil continuar funcionando minimamente. Então vamos orar por eles, é claro. Vamos orar por aqueles que precisam de alimento. Já temos uma crise econômica acontecendo. Já temos gente com dificuldade para levar comida para sua casa. Vamos orar por eles e vamos agir em prol deles. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos orar inicialmente, depois nós vamos falar sobre o que nós faremos a respeito dos necessitados. Vamos orar pelos empresários, homens e mulheres de negócio, seja uma pequena empresa, um pequeno comércio, uma pequena fábrica, até os maiores conglomerados aqui do Brasil, eles estão sob pressão e têm que decidir quem manda embora, quem não manda, se reduz salário para manter a estrutura da fábrica funcionando, pais de família que dependem, mães e pais de família que dependem do salário, homens que estão sob pressão também. Vamos orar para que Deus coloque no coração deles generosidade. Como alguns exemplos que eu tenho visto e com quem eu tenho conversado, de empresários que diminuíram seus lucros para a empresa continuar caminhando com a mesma quantidade de funcionários, levando em consideração aqueles que vão perder seu emprego, caso essa política não seja adotada, que seja um exemplo para muitos outros. Vamos orar por eles, vamos orar pela igreja, gente. Qual igreja? A igreja de Jesus Cristo. A igreja que agora precisa sinalizar o reino de Deus. Eu estava conversando com a Fabiana agora, um pouco antes dessa live começar, estava dizendo para ela que uma coisa interessante que a gente está vivendo, a gente está se dando conta da vida, porque nós vivemos num cenário que deixa a vida nebulosa, é muito marketing, é muito consumismo, é muito ativismo, todo mundo muito ocupado, e a gente acha que esse sistema de vida é a vida. Acontece que agora a névoa foi tirada. E nós estamos percebendo o que é a vida. Que ela é muito mais frágil do que a gente imagina. Que ela é muito mais simples do que a gente imagina. E que ela é muito mais, em alguns aspectos, tenebrosa. Paulo fala desse mundo tenebroso. É a realidade da vida debaixo do sol, explicitada por Eclesiastes, por Eclesiastes, primeiro e segundo capítulo, principalmente. Tenho falado isso alguns dias. Então, diante dessa realidade dura da vida, nós, como igreja, precisamos brilhar. Brilhar como? Fazendo aliança com o poder? Duvido. Precisamos brilhar com generosidade. Precisamos brilhar com cuidado com os que estão carentes e necessitados. Precisamos brilhar na explanação autêntica do Evangelho de Jesus Cristo. Porque agora é que nós percebemos que o Evangelho, entre aspas, triunfalista, não tem poder, porque ele não é real. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como Paulo diz lá em Filipenses 4,13, mas essa interpretação deve ser adequada ao que o texto está dizendo. Aprendemos a passar dificuldades, lutas, coisas boas, coisas não tão boas, e esse é o momento de coisas não tão boas. E essa é a realidade. Diante das circunstâncias difíceis, o coração do crente, do cristão, que ouve, que vive o Evangelho de Jesus Cristo está firme. E oremos pela igreja, que agora precisa brilhar e sinalizar o reino de Deus. E oremos pelo nosso governo. É claro, oremos pelo nosso governo. Está atrapalhado, né, gente? E eu não me refiro a partido A, partido B, nem a figura A, nem a figura B. Eu me refiro à crise que nós vivemos de um Estado que não é efetivo naquilo que tinha que ser.
e naquilo que tinha que fazer. Que Deus tenha misericórdia, dando graça a esses homens, sabedoria a eles, capacidade de administrar aquilo que tem na mão. Vamos orar. Me acompanhe agora. Querido Jesus, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por esse domingo bom, bonito que o Senhor nos deu. Tua graça e a tua misericórdia continuam sobre nós. Tua graça e tua misericórdia continuam repousando sobre nós. E a causa de nós não sermos consumidos é porque elas se renovaram agora de manhã. Obrigado por isso. Colocamos diante do Senhor a nossa vida e colocamos diante do Senhor a vida do outro, numa ação de compaixão por aqueles que precisam, e colocamos os nossos irmãos que estão enfermos e doentes diante do Senhor, todos eles, todos os que estão doentes, todos os que estão enfermos. Nós colocamos aqueles que fazem parte da comunidade diante do Senhor, como a Fernanda, como o seu Oswaldo que está se recuperando, como a Rosângela que está se recuperando, como outros que estão doentes e precisam, Senhor, do teu cuidado, da tua bênção, do teu milagre, por que não dizer. Colocamos aqueles que, por conta da doença ter chegado na sua casa, também estão doentes, doentes na alma, doentes no coração, enfermos na esperança, machucados por uma realidade difícil debaixo do sol, que é ver algum querido seu enfermo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles que procuram lugar para internar os seus amados e não encontram. Tem misericórdia daqueles que estão infectados pelo coronavírus, Senhor. Que tragédia, meu Deus. Tem misericórdia das 700 e tantas famílias que nas últimas 24 horas perderam seus entes queridos. São mais de 10.000 pessoas que perderam a vida, segundo os dados oficiais, nesse problema da pandemia, Senhor. Tem misericórdia, aqueles que estão chorando o luto, aqueles que estão chorando a perda. Nós, como Paulo diz, choramos com os que choram. Não nos desesperamos porque temos a esperança em Cristo Jesus. Estamos aqui também para falar sobre isso, mas choramos e compartilhamos da dor de quem está chorando. A dor também de quem está lutando contra esta enfermidade. Os nossos queridos profissionais de saúde nunca receberam tanta atenção e nunca percebemos o quanto eles são importantes, senão agora. Cada enfermeiro, médico, cada socorrista, cada motorista, cada administrador de hospital, cada um, que sejam abençoados, que recebam renovo no coração, que sejam emocionalmente fortalecidos. Nós que às vezes imaginamos que essas pessoas nem sentimento têm, porque lidam com a vida e com a morte todo dia, um grande engano nosso. Ali há um coração, ali há uma consciência que está sofrendo também agora. Ajuda-os, Pai, ajuda-nos a ajudá-los da melhor maneira possível. Oramos também, é claro, pelos que estão já necessitados nesse tempo de escassez, gente que já está desesperada por uma cesta básica, como recebemos a notícia esta semana. Jesus movimenta a sociedade para que uma grande solidariedade apareça, uma grande solidariedade exploda nesse país, que a igreja se torne cada dia mais solidária, generosa, voluntariosa, não apegada ao poder, mas apegada ao teu amor, que move o nosso coração em direção ao outro, Senhor. Faz isso e cuida dos mais carentes. Faz isso, Senhor, despertando o nosso governo para olhar para os que estão perdendo vidas, que estão perdendo familiares, para as vidas que estão se perdendo, Senhor. Desperta nesses homens cada vez mais o sentimento, ainda que sejam homens endurecidos e desejosos pelo poder, que sejam tocados por Ti e percebam a carência, a dificuldade daqueles que estão sofrendo e usem o seu poder para isso, dá sabedoria, dá graça a esses homens, Senhor. Oramos também, é claro, pela situação dos empresários que hoje tantas decisões difíceis têm que tomar, que tem nas suas mãos a responsabilidade. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia e dá a eles a melhor estratégia. E a melhor estratégia, sempre que possível, é a da generosidade.
que dividam o que têm, que compartilhem o que têm da melhor maneira possível, dá sabedoria e levanta o exemplo de empresários e homens de negócio cristãos que têm tomado atitude, Senhor, de preservar a vida de famílias, dividindo aquilo que têm. E que isso se torne um vírus, no bom sentido, contagiando mais e mais gente. O vírus da solidariedade, o vírus da voluntariedade, seja presente na nossa sociedade. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa transmissão, muito obrigado pelos meus irmãos que estão em casa, muito obrigado por aqueles que nos ajudam a fazer isso acontecer com tanta qualidade. O Senhor tem cuidado da comunidade e eu te agradeço por olhar e perceber isso de forma tão clara e que a gente continue colocando o dom que nem nosso é teu, colocado em nós à disposição do reino e da comunidade. Obrigado, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, continuemos firmes. Desenvolva períodos de oração, é a minha sugestão para você. Desenvolva momentos de clamor ao Senhor durante o dia. Faça isso. É um momento propício demais para esse tipo de ação. Muito bom. Quero te lembrar alguns avisos importantes que deixam você a par do que tem acontecido na nossa comunidade. É claro que não mais presencialmente, até segunda ordem, mas agora de maneira virtual. A internet é a nossa ferramenta de proximidade e é a ferramenta de comunhão que a gente tem à disposição. Então, vou te dar alguns avisos importantes para você saber o que nós estamos fazendo. O primeiro deles é essa live, esse culto, essa reunião transmitida todo domingo às 10 da manhã. Você agende aí, e é legal perceber que quando começa a chegar perto das 10 da manhã, o povo fica louco para saber o link. Cadê o link da transmissão? E os nossos operadores aqui, o pessoal que faz a transmissão na parte técnica, eles sofrem uma pressão. Cadê o link? Cadê o link? Muito legal, né? Eu espero que você esteja sendo abençoado demais pelo esforço do pessoal aqui e que você nos ajude na divulgação. Deixa eu te explicar qual é o propósito de eu falar isso. A gente não quer conquistar o mundo, a gente não quer ser youtuber, a gente não quer ganhar o seu joinha. Se você quiser dar, fica à vontade. Não é essa conversa. Eu não tenho cara de youtuber, ninguém que estava aqui, não é? O propósito não é esse. O propósito é, tem gente que precisa ouvir o que a gente tem dito aqui. Tem gente que precisa ouvir o evangelho bíblico como a gente tem buscado já esses anos todos aqui na casa, pregando, estimulando e apresentando o evangelho de Jesus Cristo. Então, é para isso que a gente faz a live e é para isso que eu te estimulo, compartilhe o link, não é? Para quem precisa ouvir uma palavra como essa e que seja uma grande bênção, tá bom? O segundo aviso é que as atividades da internet não param. Nós temos lives acontecendo durante a semana. Vou destacar as lives de oração que acontecem terças, quartas e quintas às 21 horas. Ou eu faço, essa semana, por exemplo, não fiz, porque tive aulas, né, no nosso seminário Servo de Cristo, online agora, claro. Tive aulas a semana toda, então me ausentei. Fiquei com saudade de fazer as lives de oração, eu gosto demais, mas fui muito bem substituído pelo mestre Elias, pela Ana, pelo Linão, que assumiram o controle das lives e fizeram, obviamente, da melhor maneira possível e com uma condição muito legal. Recebi um feedback muito bacana, a gente fica feliz em tudo isso. Mas são as lives de oração que acontecem terças, quartas e quintas às 21 horas. Eu faço uma live no meu Instagram, meio-dia, falando sobre o Evangelho. Se você quiser conferir também, todo dia da semana, de segunda a sexta, meio-dia, meia horinha de conversa sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A gente está falando sobre espiritualidade cristã. Depois esse material vai para o YouTube. O importante é você ficar ligado nessas coisas e acompanhar da melhor maneira possível, tá bom? Essas são as nossas principais atividades durante a semana. Ontem a gente teve a Sharon aqui na casa fazendo a sua live com a banda, foi muito legal. Eu vim aqui estragar, toquei tudo errado, foi uma porcaria. Eu falei para eles, eu falei assim, eu estranhei, porque a banda que me acompanha há 31 anos é muito ruim. Cheguei aqui, tinha uma banda ótima,
Estranhei. Mas está no canal da Sharon, confira lá, foi bem legal. E a gente está tentando, o máximo possível, gerar um conteúdo bom para você. Apesar de ter muito conteúdo bom na internet, muita igreja séria, muito pregador sério, que você pode acompanhar e se alimentar também nesse momento, tá bom? São as atividades que a gente tem. Vamos falar agora do nosso trabalho dos sinais do reino, sendo um instrumento para socorrer quem precisa agora. E olha, quem precisa é muita gente. Tem muita gente precisando. Então, nós temos o nosso drive-thru da solidariedade, o drive-thru dos sinais do reino, que acontece diariamente, durante a semana, aqui na casa, das 7 às 8 da noite. Por que drive-thru? Porque nós abrimos o portão do nosso estacionamento aqui na comunidade, você vem, entra, entrega sua contribuição em cestas básicas, em alimentos, recebe um tchauzinho, Deus te abençoe, virou o carro, vai embora na paz. É um drive-thru mesmo. Então você pode contribuir. Viramos o mês de abril, fechamos com 122 cestas básicas distribuídas, muito legal. 26 kits de higiene distribuídos, muito legal. Mas comida acaba e material de higiene acaba. Entramos em maio, o que é que nós vamos fazer? Vamos alcançar, no mínimo, novamente, 100 cestas. 100 cestas. Esse material, gente, ele está sendo entregue para o projeto Peregrino, que fica aqui em Guarulhos, no bairro do Cabuçu, na região do Cabuçu. Eles atendem muitas famílias, é gente séria, o trabalho é dirigido por uma equipe séria, tem um dos seus cabeças ali, o Roberto Diamanso, pastor, gente séria, que atende crianças e agora famílias, né? Famílias que precisam. E esta semana, a Denise, que faz a parte de coordenação, mandou um recado para o nosso Sinais do Reino, para a Valzinha dos Sinais do Reino, dizendo o seguinte: Val, vai ter cesta de novo em maio, porque é o seguinte, o pessoal está vindo aqui e dizendo que o alimento já está acabando. Então nós precisamos efetivamente nos mobilizar e a gente não pode deixar de faltar esse alimento para quem precisa. É o drive-thru da solidariedade. Então você vem para cá e traz esse alimento. Aí você vai dizer: puxa, mas eu não posso, porque eu não vou no mercado comprar, não quero ir para o mercado comprar, não tenho como levar para vocês. Beleza. Você está vendo esses 2 códigos aí na sua tela? São 2 QR Codes. Eu aprendi a mexer com esse negócio essa semana, tá? A gente começa a ficar velho, esses negócios ficam difíceis, né? Fica difícil a gente aprender tanto assim de tecnologia. São 2 códigos que estão na tua tela. Como é que você usa isso? Se você está nos assistindo pelo celular, você tem que pegar outro celular e apontar a tua câmera para esse código. E ele vai abrir um link. Esse link, essa página que será aberta, é para você contribuir. Ou na televisão, você que transmite do celular para a televisão, você coloca lá o teu celular e faz a conexão com a foto, ele vai abrir um link. Se não abrir, gente, é porque o teu celular precisa de um aplicativo de QR Code. Está fácil, procura na internet, é simples. Você tem de um lado, me fala qual lado que está, Fio, por favor. Do lado do meu... Aqui? Esse aqui. Esse aqui. É porque às vezes inverte. Então, esse lado aqui, você tem um QR Code para doar o valor para nós comprarmos uma cesta básica completa. É o mesmo material que nós usamos na live do Resgate, da banda Resgate, que aconteceu alguns dias atrás. Esse link vai te levar para uma conta, onde você vai contribuir com R$ 72 para nós comprarmos uma boa cesta básica com esse dinheiro e encaminharmos para o projeto. Você vai dizer: puxa, eu não posso contribuir com R$ 72. Ok, do lado de cá você tem um outro QR Code para você contribuir com múltiplos de R$ 10, o valor que você quiser. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, oh, aleluia, e aí vai. Você fica à vontade para fazer o que você quiser, tá bom? Esses códigos vão ser presentes agora nas nossas transmissões para você fazer essa contribuição que é específica para nós comprarmos pelo menos as 100 cestas básicas, né? Junto com as doações, junto com o dinheiro que nós vamos dar, enfim,
Juntando tudo isso daí, nós temos que ter, no mínimo, nesse final de mês, 100 cestas básicas para a comunidade que nós temos atendido. Tá bom? Deus te abençoe, faça a tua contribuição, não deixe de ser participante, convoque outras pessoas, divulgue para outras pessoas que a gente precisa realmente dessa mobilização como comunidade. O último aviso são as nossas redes sociais, tá bom? Pelas quais você acompanha o nosso trabalho. Tem um WhatsApp na tua tela, que é o WhatsApp de contato com a gente. Você que quiser, olha, eu tenho um caminhão de doações para fazer. Oh, aleluia! A gente vai receber com muita alegria. Você pode falar com a gente com o WhatsApp. Olha, eu fiz uma ação no meu condomínio e eu tenho aqui 50 cestas básicas, eu não tenho como levar. Fale com a gente. É o jeito de você falar com a gente. Anote esse WhatsApp no teu celular, mande um oi. É só mandar um oi, porque aí nós vamos te cadastrar na nossa lista de transmissão, que não manda nada a não ser avisos das atividades da casa. É um meio da gente falar fácil com você, tá bom? Mas você pode também fazer teu pedido de oração e se comunicar com a gente pelo WhatsApp e pelas outras mídias sociais que estão na tua tela com essa finalidade, tá bom? Chega de avisos, mas eles são necessários e a gente espera que realmente você participe com a gente de todas essas atividades aí. E vamos lá, segue a vida. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa comunidade e a nossa necessidade financeira. Agora, sobre a nossa disponibilidade para ajudar os necessitados, que ela deve estar sempre presente. E agora eu me dirijo mais a você que é participante aqui da Casa da Rocha Guarulhos, porque eu vou falar sobre dinheiro. Vou falar sobre contribuição financeira para manter a igreja, comunidade, a igreja local funcionando. O mês de abril, eu preciso aqui mais uma vez te agradecer, fiz isso semana passada, nós conseguimos pagar as contas da comunidade e foi uma grande bênção. É bom lembrar que nós fizemos um acordo, reduzimos o nosso valor do aluguel e isso nos deu a condição de fecharmos o nosso mês no azul, mesmo com uma arrecadação inferior aos meses anteriores. Graças a Deus, está tudo pago e é o que a gente precisa. A gente não quer para o coração não ser corrompido, e a gente não quer ter de menos para deixar de conhecer a graça de Deus e de repente envergonhar o nome de Jesus não pagando alguma conta, né? Graças a Deus continuamos caminhando de forma tranquila. Mas agora quero te lembrar que isso precisa acontecer. Então você tem a conta corrente do Bradesco, onde você pode fazer a tua transferência tranquilamente. E hoje nós estamos inaugurando também um QR Code só para você fazer a tua contribuição. É diferente daqueles outros dois. Esse QR Code que está agora na tua tela é para você que quer fazer uma contribuição para a comunidade e de repente é difícil. Eu não tenho conta no Bradesco, é complicado, eu quero usar o cartão de crédito. Então é o mesmo sistema. Está na tua televisão, está no teu celular, apontou, abre o link, você faz a contribuição e ela vai ser incorporada ao caixa da comunidade e isso vai nos ajudar a caminhar. Lembrando que o mês que se passou, o mês de abril, nós enviamos 5% do nosso valor bruto de arrecadação também para o projeto Peregrino. É isso aí. Muito obrigado. Conseguimos. É o primeiro mês que a gente faz isso e a gente quer aumentar esse valor, hein? Quem sabe 10, 20, 50% do dinheiro que entrar na comunidade a gente mandar para obras assistenciais desse tipo. É um desafio que a gente tem no coração, um desejo que a gente tem. Mês passado fizemos, faremos de novo em maio. Quanto mais arrecadarmos, óbvio, melhor para nós acertarmos as contas da comunidade e também, é claro, fazermos frente a essa ajuda que a gente está fazendo ao Projeto Peregrino. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. Assim a gente tem mantido a comunidade caminhando, pagando ainda o aluguel daqui, a nossa folha de pagamento, a estrutura que nós temos. E que Deus te abençoe. Seja generoso, seja voluntarioso. A gente vai ouvir uma música da Gi, gravada pela Gi aqui da comunidade algum tempo atrás, que faz uma homenagem para as mães. Você esqueceu que eu ia falar das mães? Achou que eu esqueci, melhor dizendo, de falar das mães? Não, não, não. Mamães estão no nosso coração. Primeira parte da nossa homenagem às mães agora é com a Gia. E espero que essa música te abençoe e te edifique. Vamos lá.
especial. Eu quero agradecer a minha mãe. A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você, mamãe. Antes de dormir ela me dá um beijinho. Acordo de manhã, o meu café está prontinho. Bonitinha minha mãe, que é a namorada do meu pai. Ela compra meus brinquedos, parcela em 12 vezes no cartão. Desse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe. A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você, mamãe. Antes de dormir ela me dá um beijinho. Acordo de manhã, o meu café está prontinho. Bonitinha minha mãe, que é a namorada do meu pai. Ela compra meus brinquedos, parcela em 12 vezes no cartão. Muito bem. Então, mamãe, essa foi a nossa primeira homenagem para você num dia que nós lembramos, é claro, das mães. Dia das Mães não deve ser só comemorado hoje, ou a gente não deve lembrar só das mães hoje, é claro. A gente deve lembrar das mães sempre que possível. Mas criamos esse feriado, aliás, esse dia especial para celebrarmos as mães, e a gente, é claro, entra nessa onda aqui, faz isso com muito carinho. Quero mandar um abraço especial a todas as mães. Minha mãe, Dona Celina, um beijo, mamãe, te amo. Você está no meu coração. E cada filho agora espero que esteja lembrando da sua mãe, ligando, mandando um WhatsApp, se ela não está junto com você. Se ela tiver, dê aquele abraço gostoso, é claro. E que as mães ocupem sempre um lugar na nossa lembrança e no nosso dia a dia, na nossa caminhada e na nossa vida. Mãe, a bênção da maternidade alcançou essas mulheres e gerou cada um de nós. Então, mamães, muito obrigado. Nós vamos orar pelas mães, é claro que vamos, mas não, eu não vou orar pelas mães, não. Hoje eu não vou orar pelas mães. Quem vai orar pelas mães é a Bibi e a Mirella, tá bom? Então vamos lá para esse momento de oração pelas mamães. Bom dia! Hoje eu queria agradecer pelo Dia das Mães e orar por todas as mamães da Casa da Rocha. E eu também quero falar que o Dia das Mães é todos os dias, não é só hoje. E também, só que hoje a gente dá um amorzinho a mais, né? Senhor Deus, eu queria agradecer por mais um dia de vida, Senhor, um dia tão especial, o Dia das Mamães. Eu queria pedir que o Senhor abençoe cada uma das mamães. As mamães podem ficar perto, as mamães que estão longe, as mamães que não podem ficar perto. E eu queria pedir também que o Senhor abençoe, que o Senhor dê saúde, proteja e nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Em nome de Jesus, amém. Pai do céu, cuide de todas as mamães que existem nesse mundo. Que elas sintam abraçadas, beijadas e 1 metro de distância. Porque aí a gente não pega o coronavírus. E eu não quero que ninguém pegue o coronavírus. Tá, Papai do Céu? E cuide das avós, que elas sintam abraçadas, beijadas, com tanto amor e mais tanto carinho, que até a gente fica junto. Que até quando passar esse coronavírus, a gente pode ficar todo mundo junto. Amém. Criança é tudo de bom, né? É uma sinceridade maravilhosa. Mamães, amamos vocês, um beijo. Deus abençoe, que Deus proteja vocês
nessa época tão difícil, né? Alguns papais e mamães mais idosos são meio teimosos, mas olha, fique em casa, é para o teu bem e é para a tua proteção, como disse a Mirella, para que ninguém pegue esse coronavírus aí, tá bom? Vamos lá, gente. Tem abertura da nossa conversa aqui, Fio? Hein, Fio? Tem? Então tá bom, nós vamos vamos continuar a nossa conversa sobre a videira. Então vamos soltar essa vinheta aí direitinho hoje e começar nosso papo. Estamos com um problema. É duro aqui, irmão, aqui é tudo improvisado. Agora foi. Estamos fazendo o nosso melhor, você pode ter certeza. Com pouco que temos, fazemos muito. Muito bem, videira. A videira é o tema das nossas conversas dominicais aqui. E hoje vamos entrar um pouquinho em uma ação muito interessante descrita no texto de João, capítulo 15, onde nós encontramos o discurso de Jesus, onde isso nos é apresentado. Então vamos lá. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vamos até aí. Estamos indo devagarzinho na nossa análise sobre esse texto, aprendendo cada domingo alguma coisa preciosa sobre esse discurso de Jesus. Nós já temos um quadro construído na nossa mente. Você lembra do quadro? O quadro é: Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Nós fomos enxertados nele pela graça e misericórdia do Senhor, porque Jesus, ele é a videira verdadeira. Sendo ramos, nós precisamos dar frutos. Falamos sobre o fruto semana passada, o fruto do amor. Recomendo que, se você está chegando agora nessa conversa, confira os vídeos anteriores, as conversas anteriores, aí mesmo no nosso canal no YouTube. Mas percebemos semana passada de uma forma muito clara que, como ramos enxertados na videira que é Jesus, Deus nos convoca para frutificarmos. Um ramo precisa dar fruto. E falamos claramente que o fruto da videira é o amor que frutifica em nós que somos ramos. Mas hoje nós vamos entrar em uma análise interessante de ações, de duas ações que Deus realiza na videira. Elas estão descritas no versículo 2, de forma muito clara e objetiva. Diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Corte e poda. Duas coisas para nós pensarmos. Lembrando que essas colocações de Jesus, as suas parábolas, os seus sermões, os seus discursos, estão recheados da realidade daquelas pessoas ali do primeiro século. A realidade da agricultura, a realidade da vinha, da uva, da videira, da parreira, da pérgola, isso é muito comum para aqueles dias. Vale a pena, inclusive, se você puder e quiser, fazer uma pesquisa, dar uma gulgada aí, você vai encontrar vários artigos falando como era a agricultura daquela época e a importância da agricultura naquela época. Então Jesus está trazendo à tona, para aqueles que estão ouvindo a ele, um discurso que é muito razoável, muito fácil de compreender para eles, muito simples, faz parte do dia a dia. A videira, ou parreira, como a gente chama aqui no Brasil, eventualmente, eu tenho familiares no interior de São Paulo, e quando eu era pequeno, ia muito lá para Tupã, Dracena, Marília. Eu tenho uma tia muito querida lá em Tupã, Dona Elvira, um beijo para ela, que eu ficava alguns dias no sítio dela quando era pequeno. Era uma festa, era uma alegria, né? Você imagina, vaca, boi, porco, pasto, essas coisas que moleque da cidade não conhece bem, e lá tinha parreira.
A gente chama de parreira aqui no Brasil, videira, vinha. É a planta que dá fruto, que o fruto é a uva. E a parreira é justamente aquele lugar onde a planta cresce. Então são coisas muito comuns para os ouvintes de Jesus. Para nós é meio estranho, mas ele está falando de uma coisa que aquele pessoal conhece bem: cortar e podar. Vamos pensar junto com Jesus, analisar suas palavras e tentar entender o que é que ele está dizendo. A primeira parte do versículo é: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que é isso? Bom, o termo usado por João, o termo usado por Jesus na sua fala, o termo cortar, é no grego airo. E esse termo quer dizer literalmente cortar ou afastar o que está ligado a algo. Separar, remover, tirar fora. Essa é a ideia. O problema é que frequentemente, gente, esse texto é usado para dizer algumas coisas a respeito da salvação. É muito comum você encontrar esse tipo de interpretação. Olha, fulano não está dando fruto e ele foi cortado e lançado fora. Geralmente a ideia de fruto já é errada. Nós falamos mais sobre o fruto semana passada, mas geralmente quem tem essa interpretação desse texto pensa no fruto como atividade na igreja. Ah, fulano não está dando fruto, não está indo na igreja. Está vendo? Deus cortou, ou Deus vai cortar. Aqueles que são adeptos da teologia do terror, né? E pregar terror e tudo mais, já interpretam o fruto de forma errada, já interpretam esse cortar de forma errada, e a gente não pode ir por esse caminho, primeiro, porque a prerrogativa de salvação não é minha nem sua. A prerrogativa da salvação é divina. Deus é quem salva as pessoas. E esse tipo de pensamento é perigoso, porque a gente começa a categorizar. Esse aqui, ó, tá vendo? Merece, porque ele deu muito fruto, ele vai na igreja todo dia, ele faz vigília, ele está dando muita cesta básica agora. São coisas que nós temos que fazer, falamos semana passada. Mas isso não tem nada a ver com salvação efetivamente. Elas devem ser fruto da nossa disposição de servirmos a Deus em decorrência de percebermos o amor dele por nós. Mas elas em si não geram salvação. Como assim? Mas é a interpretação. Muitas pessoas pensam assim. E a segunda coisa que destrói e combate esse pensamento, desmonta esse pensamento, é que ele não é pela graça. Ele é pelo mérito. Quando eu penso que alguém é cortado da videira porque não fez alguma coisa, mas se tiver feito vai ficar, eu estou atribuindo salvação ao que eu faço. E salvação não vem por aquilo que eu faço. Salvação é dom de Deus, diz o texto bíblico. É graça de Deus. Não é pelo que eu produzo, não é pelo que eu faço. Ninguém é cortado ou enxertado pelo que faz. Essa não é a ideia. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Bom, Jesus, ele está reforçando a situação de Israel. Lembra, nos domingos anteriores nós falamos isso. Israel no Velho Testamento era a videira. Videira, organismo vivo que dá vida a outros organismos. Essa era a ideia de Deus, o projeto de Deus para Israel foi esse. Brilhem, sinalizem a minha glória aos outros povos, sejam obedientes à lei, caminhem comigo, tenham uma aliança comigo e mostrem para os outros povos a minha glória, sejam instrumento para gerar vida às outras nações que estão perto de você e ao mundo todo. Israel em muitos momentos fez, mas na maior parte das vezes não fez. E ela foi destruída como videira. Ela foi arrancada como videira. Vamos conferir isso lembrando, por exemplo, Jeremias 2:21. Olha o que diz o texto bíblico. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Essa palavra aqui é dura de Jeremias a respeito da videira Israel, que deixou de ser a videira produtiva. Mas, vamos confirmar isso? Isaías 5, versículo 3. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e essa vinha. Que mais se poderia fazer por ela
que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha: derrubarei sua cerca, para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. São as palavras duras dos profetas do Velho Testamento, falando sobre o que aconteceu com Israel. Por isso Jesus diz no começo desse discurso: agora eu sou a videira verdadeira. Não é mais Israel. Vocês não se ligam mais a Deus e não recebem mais vida de Deus, do Pai, por Israel, mas por mim. Israel foi cortada pela sua rebeldia, pelo fato de não frutificar como deveria. É isso que Jesus está pontuando. Aquilo que ele já disse, agora ele está pontuando. Os ramos são ligados a ele por graça, perdão. Agora os ramos estão ligados a Jesus por graça, não por etnia, não por religião, não por raça. Já falamos um pouco sobre isso na semana passada. Portanto, é preciso entender que esse corte citado no texto, cortar, remover, separar, lançar fora, tem a ver com quem? Com Israel, que não é mais a videira. Agora quem é a videira é Jesus. Muito bom. E o outro? E a outra ação, a próxima ação é podar. Na sequência do versículo 2, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Opa! O que é que isso quer dizer? Podar, vamos lá no grego. A palavra podar é katairo. A primeira é airo, essa daqui é katairo, é uma preposição no começo. Mas aqui a ideia é de cortar com outra finalidade. Limpar a sujeira, limpar a impureza, purificar, não é? Separar o que está sujo e purificar. Isso acontece com aqueles que estão ligados à videira. Isso acontece conosco. Isso acontece com a igreja de Jesus Cristo, com os salvos, através da graça e da misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cortar tem a ver com Israel. Podar para crescimento tem a ver com os discípulos. Com a gente conosco que estamos ligados à videira. Somos os ramos que precisam frutificar. E o que acontece é que essa poda acontece para crescimento. Diferente de cortar, o podar é a limpeza para que o fruto seja maior ainda. Lá em casa nós gostamos de plantas, de flores, de verde. Aliás, o verde é uma coisa muito bacana, né? E a gente tem um cantinho na nossa garagem lá, que é o cantinho das plantas. A Ana cuida com todo carinho das plantas da nossa casa. Todo dia vai regar, de vez em quando o vasinho está pequeno, tira de um vaso, põe num vaso maior. Aí elas ficam lá na garagem durante um tempo, aí a gente traz para dentro de casa para dar uma verdejada no ambiente, para uma decoração gostosa, e aí daqui a pouco ela começa a ficar murchinha, pega, volta para a garagem, sabe como é que é? Revezamento 4%, a gente vai fazendo com as plantas lá em casa. E a Ana, uma vez por semana pelo menos, ela faz uma vistoria nas plantas lá da nossa garagem. Ela tem uma podadeira especial, tem cabo rosa, é dela mesmo, fica lá guardadinha. Ela pega aquela podadeira e ela vai. Ah, essa daqui, ó, tá com praga ou tá murcha demais. Pá, corta. Separa, tira fora. E ela vai fazendo isso nas plantas. E certo dia, eu conversando com ela, ela me disse que aprendeu que é preciso cortar aquelas folhas que não estão muito vivas, que estão machucadas, quebradas, meio amareladas, porque a planta ela fica distribuindo energia para todas as folhas por igual, inclusive para aquela folha que está adoentada. Ela tenta fazer aquela folha receber energia, então ela deixa de produzir energia suficiente para todas, colocando a sua força naquela folha que não está muito bem. Então a poda serve para isso, para que a planta possa distribuir energia por igual, e uma energia que é aproveitada por toda a planta de forma equilibrada, gerando mais frutos, folhas melhores, uma saúde melhor.
E ela vai lá, cortando as folhas que não estão boas e junta lá toda semana um bocadinho de folha lá na garagem. Está cuidando. A ideia não é separar, a ideia não é quebrar, a ideia não é estragar, a ideia não é cortar, a ideia é podar. E essa é a ação que o Pai faz em nós, que somos ramos ligados à videira. E Ele faz isso através da sua palavra, para que nós possamos produzir mais fruto de amor a cada dia. Esse amor que nós recebemos dele e continuamos recebendo dele, precisa frutificar em nós. É o ato que Deus realiza através da sua palavra como um instrumento de limpeza, um instrumento que gera vida e mais vida para os ramos. Portanto, os ramos são limpos pela palavra de Deus. É o que Jesus diz no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vocês estão sendo limpos. Vocês continuam sendo limpos. Vocês estão sendo trabalhados e purificados, podados pela palavra que eu vos tenho dito. O agricultor poda e limpa o ramo. Ele cuida, ele dá direção, ele tira a folha, ele prende a vinha, a videira na parreira, na pérgola, para que ela encontre o caminho para crescer. É justamente o cuidado que o agricultor tem com a planta, com a videira, e que Deus tem conosco como ramos ligados à videira. A palavra de Deus é esse instrumento. E você há de convir comigo que temos tido um grande problema quanto à palavra de Deus nesses dias. Temos tido um grande problema sobre a valorização da palavra de Deus esses dias. Nós já somos inseridos numa sociedade que valoriza muito o secular, o out, fora religião, fora Deus. As pessoas vivem por conta própria, por força própria. A maior parte delas não querem saber de espiritualidade, querem saber de racionalismo, humanismo, antropocentrismo. A nossa sociedade não é mais dirigida por aquilo que Deus fala. A palavra de Deus, fora da igreja, já é desprezada. Agora estamos vivendo um outro problema. Dentro da igreja, a própria palavra de Deus tem sido colocada como insignificante, a ponto de pregadores, inclusive mais modernos, que têm nas suas redes sociais milhões de seguidores, dizerem que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Uma desvalorização do texto bíblico e da palavra tem acontecido hoje fora e dentro da igreja. E esse é o tempo de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Esse é o tempo de sabermos que o nosso fortalecimento vem da palavra de Deus. O fruto vem da palavra de Deus. Esse amor que nós precisamos gerar, o frutificar, ele vem também pela poda que é feita em nossas vidas. Somos alimentados pela videira, ramos alimentados pela videira, podados pelo Pai para frutificar. E essa poda vem pela palavra. Portanto, é um bom momento para a gente pensar qual é o papel da palavra de Deus na minha vida. Quanto as palavras de Jesus ecoam em mim, quanto elas ocupam lugar na minha vida. Eu me preocupo com elas, eu as ouço, elas fazem parte do meu dia a dia, elas ocupam o meu tempo. Qual o espaço que as palavras de Jesus têm em nós? Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu quero refletir com você como essa palavra deve entrar em nós. Como ela realmente serve de instrumento para nos podar e nos purificar. E para isso eu vou usar um pouquinho do pensamento do pastor Eugene Peterson. É um homem muito sábio que morreu há pouco tempo atrás, um teólogo muito fantástico, chamado de pastor de pastores. E eu recomendo qualquer leitura que você puder fazer dos livros do Eugene Peterson, vale a pena. E ele escreveu um livro incrível, um livreto, chamado Coma Este Livro. É isso mesmo, mas ele não estava se referindo ao livro que ele escreveu. Coma Este Livro é uma referência à Bíblia, ao texto bíblico. E para trazer a sua interpretação, seu raciocínio, ele parte
de Apocalipse 10, 9. Apocalipse 10, 9 diz assim: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Pegue o livro e coma o livro. E aí o Eugene Peterson expande o seu raciocínio e escreve esse livro. E nesse livro ele diz o seguinte: o imperativo coma este livro, coma a Bíblia, coma a palavra de Deus, sugere que o texto bíblico não pode ser somente lido, não pode ser somente compreendido, ele não pode ser somente transformado em informação e arquivado na mente do cristão. Esse tipo de processo ele acontece com a gente, mas não pode acontecer com o texto bíblico. Ele acontece com a gente para nós aprendermos a realizar tarefas. A gente lê um texto e aprende a fazer alguma coisa. Eu leio um texto e aprendo a fazer café, não é? Água, pó de café, água quente, filtro, aquela coisa toda. Eu leio um texto e aprendo o que é o direito. Me torno um advogado lendo o texto, decorando as leis e fazendo coisas. Eu leio um texto e aprendo a consertar o motor de um carro. Eu leio o texto e aprendo coisas. Ou seja, esse processo tem mais a ver com produtividade. Tem a ver com realização de tarefas. Tem algumas coisas que essas coisas acontecem, elas estão ligadas a isso. Não tem a ver com pessoalidade, tem a ver com produtividade. Texto bíblico não se encaixa a isso. O texto bíblico deve ser percebido, a palavra de Deus deve ser percebida, diz Eugene Peterson, como alimento, não como informação. Você não trata uma maçã do mesmo jeito que você trata um livro técnico. O livro técnico você aprende, a maçã você come. O texto bíblico, segundo ele, deve ser tratado por nós dessa maneira. Ele deve ser comido, ingerido, metabolizado e agregado na minha própria existência. Um alimento, ele faz parte de mim. Não é interessante? Um prato de comida vem para mim, eu como e ele se torna eu. Ele faz parte de mim. Vitamina vai para um canto, carboidrato, que faz a barriga crescer, vai para o outro, não é? Proteínas vão para o outro, a água vai para o outro, e aí vai. Ele se torna parte de mim. E assim, nós precisamos lidar com o texto bíblico. Ele tem que ser parte da nossa essência, fazendo com que o viver da palavra não seja uma técnica, não seja uma prática, não seja uma atividade produtiva, mas seja incorporado à minha própria existência. Eu não só tenho que aprender a Bíblia, eu tenho que viver a palavra de Deus. E ela tem que fazer parte de mim, não como produtividade, mas como existência, como parte da minha vida, como parte do meu eu. E ele diz assim: a leitura que João experimentou, porém, não é do tipo que nos ajuda a passar numa prova. Comer um livro é absorvê-lo todo, assimilando-o nos recônditos da nossa vida. Os leitores se tornam o que leem. Uau! Eu vibrei com essa parte. A palavra de Deus precisa fazer parte de mim a ponto de eu me tornar o que eu leio. Não foi isso que Jesus disse em João 14, 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Não é interessante que tudo começa com guardar a palavra? Deus vem e mora em mim a partir do momento que eu guardo a palavra, mas não mentalmente. Eu guardo a palavra vivendo a palavra. Nós precisamos nos tornar o que lemos. Essa é a ideia da poda. Vai acontecendo quando incorporamos o texto bíblico. Vai acontecendo quando a realidade do texto bíblico se torna a minha realidade. O processo, portanto, se dá em absorver a palavra. João 8,31 disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O ramo que ligado à videira dá fruto, porque está ligado à videira e podado pela palavra. É importante lembrar que essa limpeza, ela inclui também o cortar. A gente falou, cortar no texto bíblico aqui
é cortar para lançar fora. O podar é cortar para crescer, mas tem um corte também. Tem uma ação que envolve dor, de alguma maneira. Tem alguma ação que envolve rupturas, desprendimento. Também tem um afastamento, não para a morte, não para a condenação, não para a rejeição, como foi Israel, mas para crescimento. Podar dói. Você quer ver como isso é verdade? Vamos ler um texto um pouquinho maior, João 6, 60. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem conseguirá, ou melhor, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Agora o 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Mas Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus estava falando da realidade da sua morte. Lembra desse discurso? Comer a carne, beber o sangue. E muitos discípulos que andavam com ele, muita gente que andava com ele ficou escandalizada. Doeu, ficou ferida, ficou machucada, se sentiu agredida, porque teriam que largar coisas, teriam que abrir mão de situações. Aquela palavra os exortou, aquela palavra os afetou profundamente. E muitos, inclusive, viraram as costas e foram embora. Não permitiram que o podar para gerar fruto acontecesse. Pedro já reconheceu e disse: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem essas palavras de vida eterna. As palavras que exortam, portanto, gente, devem ser recebidas por nós. Nós estamos vivendo um momento crítico, que é o momento do afago, o momento dos sentimentos que precisam ser acariciados. Nos tornamos seres humanos altamente carentes. Queremos afagos de quem nos cerca e queremos afagos de Deus. Não queremos exortação, queremos aprovação. E quando ouvimos ou lemos uma palavra que nos exorta, quanto à nossa conduta, quanto ao nosso comportamento, quanto ao não viver o evangelho como deve ser vivido, nos tornamos dodóis. Nos tornamos gente que se escandaliza como aqueles discípulos e saímos fora. É por isso que tem tanta gente que fica mudando de igreja. Hoje, mudando de canal no YouTube, né? Ah, essa pregação aí está muito dura. Deixa eu escutar uma pregação que dá uma acariciada na minha alma, que passa a mãozinha no meu coração e aprova o que eu estou vivendo e diz que eu vou triunfar em tudo. Temos fugido da exortação, temos fugido da correção pelo texto bíblico. E esse fenômeno também é descrito pelo pastor Eugene Peterson nesse mesmo livro. E ele diz alguma coisa muito interessante. Ele diz que essa época que nós vivemos, nós criamos, nós crentes e nós, sociedade influenciada pelo cristianismo, é claro, nós criamos uma trindade para nós adorarmos. Sabe qual é a trindade que nós criamos? É a nossa trindade. Na nossa trindade não tem Pai, não tem Filho, não tem Espírito Santo. Essa é a trindade legítima. Na trindade que nós criamos ela é composta pelos nossos desejos, nossas necessidades e nossos sentimentos. Essa trindade que nós servimos, essa trindade que nós adoramos, essa trindade a qual nós nos dobramos, ela significa, ela sintetiza essa trindade, o total antropocentrismo desse tempo. O que é antropocentrismo? Lembrando, é o homem no centro. É o homem, não Deus no centro. Não vivemos o cristocentrismo, vivemos o antropocentrismo. O que importa sou eu. Eu até crio uma trindade a qual eu adorarei,
mas ela representa eu. Ela me representa. Eu estou adorando a mim e não adorando a Deus. Nós temos um problema porque nós não queremos ser confrontados. Toda palavra dura é rejeitada. Toda palavra que tem como objetivo nos podar, não é bem isso. As interpretações são equivocadas e nós fugimos de um processo que tem como objetivo nos dar vida. Lembra o que Jesus disse? As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Eram duras, porque as pessoas foram embora, mas eram espírito e vida. A palavra de Deus nos dá vida, porque tira de nós o que é morte. Lembra da analogia que eu fiz com as plantas da Ana? Então, nós temos folhas que precisam ser arrancadas. Nós temos coisas que precisam ser tiradas de nós. Nós achamos que elas trazem vida, mas não trazem. Temos gasto energia com folhas que precisam ser arrancadas de nós. E o que nos limpa é a palavra. Segundo Timóteo 4, versículo 1. Paulo escrevendo a Timóteo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo pegando no pé de Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, eu acho que esse tempo já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. É o que nós estávamos falando agora. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo, prega Timóteo, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir, o ouvido delas vai estar voltado a elas mesmas. E elas pegarão mestres para dizerem para elas o que elas querem ouvir. Um evangelho que diz o que eu quero ouvir não é evangelho. O evangelho diz o que Deus quer falar e não o que eu quero ouvir. Também o que eu quero ouvir, mas não prioritariamente o que eu quero ouvir. A palavra de Deus é aquela espada de dois gumes, que diz o autor de Hebreus, que separa espírito e alma, Hebreus 4:12, chegando ao profundo da nossa alma, corrigindo o nosso caminhar, exortando quando há necessidade e nos aprumando à vontade de Deus. Ela nos lê, ela nos exorta. Deus fala com a gente através da sua palavra, Ele nos lê pela sua palavra. A gente está lá lendo o texto bíblico achando que nós é que estamos lendo, é Deus que está nos lendo e nos corrigindo para que frutifiquemos mais. Vai podando a ganância, vai podando a inveja, vai podando a incredulidade, vai podando a sexualidade errada, vai podando as manias, vai podando os medos, vai podando os traumas, vai podando a vida da gente, vai nos aprimorando, vai nos trabalhando, vai nos fazendo gente melhor, porque já estamos inseridos no reino que já está entre nós. E vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, frutificando, frutificando, frutificando. Para o mundo a palavra não é compreensível, é rejeitada. Hoje vivemos o secularismo. Mas, como diz Paulo em 1 Coríntios 1,18, para o mundo a mensagem da cruz é loucura, mas para os que estão em Cristo Jesus, salvos, ela é o poder de Deus, que nos transforma à imagem do Cristo. Portanto, queridos, é tempo de nós sermos limpos pela palavra. É um processo doloroso. E é doloroso ser confrontado. É doloroso saber que o que eu estou fazendo, sentindo, pensando, como eu estou reagindo, não está de acordo com o que Deus quer. E a palavra revela isso para nós. Aos sinceros de coração,
aos que comem o texto e ele vai fazendo parte da sua vida, daqui a pouco, de forma natural, aquilo é rejeitado. Sabe quando o evangelho realmente poda a gente e nos transforma? Quando as coisas do texto bíblico se tornam naturais para a gente, automáticas. Você não precisa fazer força para ser generoso, você é generoso. Preste atenção em você. Você não precisa fazer força para amar, você ama. Você não precisa fazer força para lutar contra a injustiça. Toda injustiça te incomoda. Porque aquilo, a justiça do reino já está dentro de você. A generosidade do reino foi comida por você, foi ingerida por você. A voluntariedade do reino foi ingerida por você. O amor foi ingerido por você, faz parte de você. Você se torna alguém que é assim. Vai mudando a gente, vai transformando a gente. São verdades que doem, porque elas batem contra a nossa realidade carnal. Elas batem contra o nosso pensamento humano. Mas quando elas cortam, elas nos libertam. Verdades que nos libertam e nos transformam em gente parecida com Jesus mais e mais. Eu finalizo a nossa conversa lembrando a você o que está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Que habite ricamente em você. Que habite ricamente em mim, que habite ricamente em nós cristãos, a palavra de Cristo. Que não habite o que a sociedade pensa, que não habite o que os traumas geraram em mim, que não habite o fruto da minha formação familiar tantas vezes equivocada, que não habite o que eu aprendi a ser como gente, humano só. Que habite a palavra de Deus, habita, faz parte de mim, incorporada em mim. E assim eu gere fruto, fruto e fruto. Já imaginou, querido, a revolução que isso pode fazer na tua vida e na tua família? Já pensou a revolução que isso pode fazer na sociedade em que nós estamos inseridos? Cada cristão se permitindo ser podado e frutificando amor, graça, bondade, mansidão, domínio próprio, voluntariedade, luta contra a injustiça, luta contra o mal. Meu Deus, que revolução que isso vai gerar na minha vida, na tua vida e na sociedade onde nós estamos. Então a nossa oração hoje é: Jesus, que eu aprenda a comer do teu livro, que eu aprenda a comer da tua palavra, que eu aprenda a absorver e ela faça parte de mim, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a tua palavra, conversada hoje, refletida hoje, alcance lugar no nosso coração. Não queremos ser aqueles que rejeitam a palavra. Não queremos ser aqueles que a olham de forma religiosa e mecânica. Não queremos ser aqueles que não se permitem a exortação. Nós queremos ser o povo que come a palavra. A palavra viva, o próprio Cristo. Que é absorvido por nós. O verbo que se tornou carne e habitou entre nós, a palavra que entra em nós, é Cristo entrando em nós. Nós absorvemos o Cristo, nós absorvemos a palavra de Deus, somos podados por ela, corrigidos por ela, frutificamos por isso. Faz essa obra com toda a liberdade, queremos que isso aconteça em nós.
Eu quero ser podado pela tua palavra quanto às minhas folhas estragadas, ramos estragados. Que eu seja limpo. Que cada irmão que está me assistindo agora, radicais, que não quer ver crentes com discursos de separação, que não quer ver crentes religiosos que falam uma coisa e vivem outra. Uma sociedade que quer ver gente sincera, limpa pela palavra e que frutifica o fruto de Deus na sua vida. Faz essa obra em nós e nos dá graça. Dá-nos um bom resto de domingo, Senhor. Dá-nos um tempo gostoso com a nossa família. Abençoa as mães, eu oro mais uma vez. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Faz essa obra em nós. E guarda-nos, Pai. Continua fazendo a gente olhar para o teu cuidado. Continua fazendo a gente perceber o teu cuidado. E preserva-nos nesse tempo. Dá-nos uma boa semana e nos ajuda em tudo, Senhor, para frutificarmos. Faz a tua palavra habitar em nós. É a nossa oração nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado por você ter ficado todo esse tempo conectado com a gente. Que Deus te abençoe e te dê graça em tudo. Que seja uma semana produtiva, realizadora. Não esqueça de jeito nenhum. Não esqueça de fazer a tua contribuição, seja através de alimentos, seja através dos QR Codes que vão aparecer nas nossas transmissões, nas nossas lives a partir de hoje. Faça a tua contribuição e participe com a gente. Tem muita gente precisando e a gente não pode ficar parado. Você tem um bom domingo, Deus te abençoe, valeu, tchau, tchau. Finalzinho? Nesse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe. A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você, mamãe. Antes de dormir, ela me dá um beijinho. Acordo de manhã, o meu café está prontinho. Bonitinha minha mãe, que é a namorada do meu pai. Ela compra meus brinquedos, parcela em 12 vezes no cartão. Nesse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe. A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você, mamãe. Antes de dormir, ela me dá um beijinho. Acordo de manhã, o meu café está prontinho. Bonitinha minha mãe, que é a namorada do meu pai. Ela compra meus brinquedos, parcela em 12 vezes no cartão.